Pedro Emanuel desembarcou na noite de ontem no Rio de Janeiro e já falou as suas primeiras palavras como novo técnico do Vasco. Eu vou trazer, é claro, isto para você aqui neste vídeo. Além dessas muitas outras informações, o Vasco já tem traçado os seus próximos planos após a queda da liminar. E a imprensa espanhola confirma a chegada de Nelson de Ossa ao Cruz Maltino. Eu vou trazer tudo isso e muito mais, amigo vascaíno, neste seu Acorda Vascão, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado na manhã deste seu sábado. As coisas começam a andar no nosso Vascão após a resolução na Justiça. Então fique ligado, fique atento, pois é assim que chega para você este seu vídeo. Mas é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então, amigo torcedor, é claro, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante. E para você se inscrever é muito simples, é muito fácil, amigo vascaíno, basta, volto a repetir, você ir aqui embaixo, na palavrinha inscreva-se e ser um inscrito do nosso canal. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Você não tem noção o quanto isso é importante, né, para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, este nosso Acorda Vascão, né, amigo torcedor Cruz Maltino, falando primeiramente sobre a chegada do novo técnico do Vasco, que é o português Pedro Emanuel. Na noite de ontem, o português de 51 anos de idade desembarcou na cidade carioca e já falou como o mais novo técnico do Cruz Maltino. Ele que estava há quase um mês o Vasco estava quase um mês para definir o seu novo profissional, né? E agora consegue a contratação do Pedro Emanuel. Ele que recentemente deixou o Al Fahd da Arábia Saudita e neste sábado, hoje, vai comandar o seu primeiro treino no CT Moacir Barbosa. E sem muita enrolação, o Pedro Emanuel falou ontem à noite já como técnico do Vasco e eu trago as primeiras palavras do novo técnico Cruz Maltino para você na manhã deste seu sábado. Se liga só. Mais agradecer-vos a vossa presença aqui e é um prazer enorme juntar-me à família do Vasco. Clube gigante, com uma torcida fervorosa e que empurra as equipas para a frente e é com essa ambição que eu cheguei aqui ao Vasco, com muito orgulho, com muita dedicação naquilo que vamos fazer, com muito compromisso e completamente identificados com aquilo que é a cultura do clube. Por isso acredito que vamos ter mais oportunidades para podermos falar, mas desde já dizer-vos que estou muito feliz, muito contente de fazer parte desta família, eu e a minha comissão, e vimos para ajudar, nos juntarmos cá para tirarmos a equipa da zona de rebaixamento e pôr no sítio onde nós sabemos e queremos que a equipa esteja. Obrigado. Então, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as primeiras palavras de Pedro Emanuel como o mais novo técnico do nosso Vascão. Ele que desembarcou, tá, no Rio de Janeiro, acompanhado dos auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, ali também do preparador físico André Galbi e do analista de desempenho Gil Varajão. As conversas, só para contextualizar a todos vocês que acompanham aqui os nossos vídeos, se intensificaram muito nos últimos 2 dias, tá? E a conclusão do negócio ela foi feita de uma forma até muito rápida. O treinador que estava sem clube tinha propostas até de fato de outras equipes, principalmente sauditas, até mais vantajosas financeiramente, porém o projeto que foi apresentado a ele por parte do diretor executivo Admar Lopes e a vontade de Pedro Emanuel de trabalhar no futebol brasileiro fizeram com que o português optasse pelo Vasco da Gama, aceitasse a proposta do Cruz Maltino e viesse
pela primeira vez trabalhar no futebol brasileiro. Essa situação jurídica de fato preocupa, mas a informação, amigo, é que ela não foi um empecilho para Pedro Emanuel fechar com o Vasco. Muito pelo contrário, o profissional está muito animado com essa oportunidade que tem, inclusive ele até citou na entrevista, né, que o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, um clube que mundialmente é conhecido, revelou grandes craques, estamos falando de Romário, estamos falando de Edmundo, estamos falando de Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Felipe, Elton, craques que brilharam, né, aí ao redor do mundo e fez com que o nome do Vasco da Gama fosse levar também aos quatro cantos aí desse mundão. Então, definitivamente, Pedro Emanuel chegou ontem ao Rio, está muito animado, está muito feliz e vê o Vasco como talvez uma das grandes oportunidades da sua carreira. Mas fica aquela dúvida do torcedor sobre o que esperar de Pedro Emanuel. O que o vascaíno em si pode esperar desse profissional? Quem é Pedro Emanuel? De onde surgiu Pedro Emanuel? E só uma informação bem legal, que o Pedro Emanuel, das últimas 7 temporadas, 6 foram na Arábia. Aliás, das últimas 7 temporadas dele foi no mundo árabe e nos últimos 7 anos, 6 foi na Liga Saudita. É isso mesmo, na Arábia. Então ele tem um grande conhecimento da Liga Saudita e os profissionais que trabalham, né, com o futebol árabe têm um grande conhecimento dele. E tem uma página que é a página Central do Arabão, é uma página que cobre aí o dia a dia do mundo árabe, fez uma análise sobre o nome de Pedro Emanuel. E eu quero ler essa análise porque eu achei ela muito legal para trazer aqui a você na manhã desse seu sábado sobre esse novo técnico do Vasco. E a análise diz assim, olha, para você entender quem é o novo técnico Cruz Maltino. Então vamos lá. Pedro Emanuel é um treinador pragmático, que adapta o seu modelo de jogo ao elenco disponível. No Al-Fayha e no Khalej, alguns princípios importantes estiveram presentes na equipe de Pedro Emanuel, que foi a organização defensiva e a transição rápida. Ou seja, Pedro Emanuel montou nesses dois clubes uma equipe reativa. Pedro Emanuel fez uma equipe reativa, uma equipe que defendia em bloco médio-baixo, com linhas muito compactas. Para o vascaíno em si, não espere uma equipe de pressão nos 90 minutos, como era mais ou menos o Vasco do técnico Fernando Diniz, que pressionava lá em cima, que marcava alto e acabava se expondo muito na linha defensiva, deixando exposto os zagueiros Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Lucas Piton, o Paulo Henrique. Não. A pressão que o Pedro Emanuel costuma fazer nas suas equipes é a pressão que vem por meio de gatilhos. É um zagueiro recebendo de costas, é um erro de domínio, é um passe fraco no pé do goleiro, e aí, através desses gatilhos, que a pressão de fato é feita, não é a pressão feita durante, é claro, os 90 minutos, mas são gatilhos de pressão, como é chamado no futebol. Na recuperação de bola, como funciona? Quando recupera a bola, acelera, troca poucos passes e aciona o ponta mais rápido. É sempre esse o jogo do Pedro Emanuel, atacando sempre a profundidade, cruzando na área para o centroavante mais fixo, ou seja, veremos, né, o Vasco da Gama utilizando muito a velocidade do Andrés Gomes, do Marino Inestrosa, do Adson. É um jogo chamado jogo de transição. Lembra do Botafogo, do Luiz Castro, que era uma equipe assim de transição? Era olhando o Vitor Sá na ponta, jogador rápido, habilidoso, que parte para cima, pegou a bola, mirou o gol. Não é para ficar retendo posse, é para ir em direção ao gol. Esse é o jogo de Pedro Emanuel. E aí é importante trazer a vocês como era as equipes de Pedro Emanuel na Liga Saudita contra os grandes clubes, né, contra os gigantes sauditas. A estratégia era sempre se defender e sair em contra-ataque rápido. Já contra os pequenos, tinha um pouco mais de posse, mas sempre esse jogo de transição atacando pelos lados. De forma resumida, tá? Sem a bola, bloco compacto, linhas baixas. Com a bola, verticalidade, poucos passes e acionamento dos pontas. Esse é o Vasco de Pedro Emanuel. Aliás, este é o Pedro Emanuel, se espera que sim seja o Vasco da Gama. Muita participação dos laterais e pontas. E o Vasco tem dentro do elenco laterais e pontas muito bons exatamente para esse jogo de transição. É Cuiabano, é Paulo Henrique, é Andrés Gomes, é Marino Inestrosa. Um Vasco que, se conseguir se encaixar no trabalho de Pedro Emanuel, que é esse jogo de transição, tem tudo para fazer um bom trabalho. O Vasco não tem um time para posse, não é. O Vasco não é um time de posse.
O Vasco não é um time tecnicamente bom para reter bola, mas o Vasco, para jogar de forma transicional, é um time que pode dar muito certo. É um time leve, de bons jogadores, entendeu? Então, o Vasco, ao meu ver, no estilo de jogo, consegue encontrar um técnico que talvez se encaixe muito bem nas características deste atual elenco. Então, este é Pedro Emanuel, este é o novo reforço do nosso Vasco. Gostou? Deixa claro, né, a sua opinião aí nos comentários. E falando em perguntas sobre se você gostou ou não, muita gente gostou da informação que saiu na noite de ontem, né, relacionada aí à decisão do desembargador César Cury. O desembargador, amigo torcedor Cruz Maltino, ele deferiu, importante falar para vocês de forma parcial, o pedido do Vasco da Gama, né? E eu vou trazer aqui a vocês detalhes importantes da decisão do desembargador. Como, por exemplo, foi suspenso o afastamento dos membros do Conselho de Administração da SAF, permitindo que o Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, volte a recompor os cargos da administração, como é o caso do presidente Pedrinho. Teve também a decisão do fim da intervenção na gestão, ou seja, a nomeação do interventor e o regime da intervenção judicial foram suspensos, tá, amigo vascaíno? A administração do Vasco preservada, a gestão da SAF volta a funcionar normalmente, podendo recompor os seus órgãos internos, desde que o estatuto venha a ser respeitado. O Vasco tem uma obrigação nessa decisão do César Cury, que é melhorar a governança, esclarecer a situação do diretor financeiro, apresentar cronograma para regularizar demonstrações financeiras, entregar atas e documentos ao Conselho Fiscal, são algumas das obrigações do Vasco. A fiscalização, mesmo com a decisão de ontem do César Cury, ela continua e agora, inclusive, vai ser nomeado um profissional independente para acompanhar a governança da SAF, para fiscalizar o cumprimento das determinações e apresentar relatórios periódicos. Então, assim, é uma decisão favorável ao Vasco, mas é uma decisão dada de forma parcial ao pedido original do Vasco no agravo de instrumento. Mas toda essa situação, ela anima com a possibilidade do Vasco ir ao mercado e contratar profissionais, contratar jogadores, que é o desejo, inclusive, né, do torcedor Cruz Maltino. Ver um Vasco com reforços, ver um Vasco com contratações. E a informação, tá, amigo torcedor vascaíno, da noite de ontem, né, inclusive da Espanha, imprensa espanhola, é relacionada ao Nelson de Ossa. Informação aí do amigo Pepe Elias é que com toda essa queda, né, jurídica da intervenção no Vasco da Gama e com o retorno do presidente Pedrinho, a transferência para o de Ossa para o clube carioca deve ser reativada nos próximos dias, é o que diz a imprensa espanhola. Isso de fato tende a acontecer. É importante lembrar que o Vasco já acertou as bases de negociação com o Nelson de Ossa. Ele deseja atuar no Vasco da Gama. O Betis também aceitou a sinalização financeira apresentada pelo Vasco da Gama. Nenhum outro clube que demonstrou interesse na contratação do meia colombiano chegou tão perto e conseguiu um acordo como o Vasco da Gama conseguiu. Então o Vasco fechou a contratação do Nelson de Ossa. A única questão hoje é essa situação do Vasco da Gama. O Real Betis, tendo o desejo de ter uma segurança financeira na negociação, quer que toda essa situação venha a ser resolvida. Não foi 100%, mas ontem a decisão foi muito importante. E o Nelson de Ossa também, da mesma forma, ele quer que o Vasco se resolva internamente para vir ao Rio de Janeiro. Então, o entrave, definitivamente, essa crise institucional do Vasco da Gama faz com que o Nelson de Ossa não assinasse esse contrato com o Cruz Maltino, mas há um acordo e com a queda da liminar na noite de ontem, a expectativa é que nessas próximas horas a negociação venha a ser reativada, as coisas voltem a andar, o contrato venha a ser assinado e o Nelson de Ossa desembarque no Rio, podendo ser esse primeiro grande reforço do Vasco na janela de transferências, acompanhando a contratação do novo técnico. Nelson de Ossa deve ser o primeiro grande nome da diretoria Cruz Maltina nesta janela de transferência do meio do ano. Te anima? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É um novo técnico que chegou, é um Hugo Moura que saiu. O Vasco está começando a se movimentar. A ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, agora o Lucas vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas desse seu sabadão. E já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades a todos vocês.
Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.